Desperta, meu povo, bom dia, feliz quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Eu estava aqui fazendo uma reflexão e eu queria trazer para vocês como forma de mensagem, né, para a gente se atentar um pouquinho. Às vezes a gente anda tanto no automático, nessa correria da vida. Às vezes a gente pega o caminho, às vezes a gente sai para trabalhar e pega o caminho de volta para casa. Quando a gente chega em casa, a gente nem se dá conta do que a gente passou no caminho, sabe? Se as estações mudaram, se as plantas caíram, se as árvores estão secas, a gente não se dá conta porque a gente perde a percepção que está ao nosso redor por conta do automático. Quando a gente chega em casa, às vezes a gente se dá conta. Meu Deus, eu nem me lembro do caminho que eu fiz, nem lembro de ter passado um sinal, o sinal tá fechado, ou sei lá. A gente, honestamente, né, pega muito no celular quando tá dirigindo. Os carros elétricos, os carros que andam sozinho agora. Então, e você fica, sei lá, fazendo N coisas enquanto o carro tá dirigindo para você e você perde a percepção do que tá ao seu redor. E aí Deus me trouxe a seguinte reflexão. Às vezes é preciso a gente fazer o caminho de volta para casa, prestando atenção nos sinais, para poder tentar ter essa conexão de novo com o Senhor. Porque isso vai tirando a sua conexão, isso vai tirando a sua proximidade com Deus. Eu falo isso porque eu estava sentindo isso, foi por isso que eu tive essa reflexão. E Deus fala assim, você sabe o caminho de volta. Pelo menos Ele falou isso para mim. Você sabe o que é preciso para fazer o caminho de volta. Você sabe o que é preciso para ter essa conexão comigo. Você sabe disso. Porque Ele foi que me trouxe até aqui. Ele foi me dando o que eu fui pedindo para Ele. Eu vou dar o exemplo aqui de trabalho, né? Fui pedindo para Ele alunos, fui pedindo para Ele pais, fui pedindo para Ele todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida. E aí quando essas coisas vão acontecendo, você vai se distraindo, você vai perdendo a proximidade com o Senhor. Não que minhas alunas tenham responsabilidade, não que as coisas que estejam acontecendo na minha vida tenham responsabilidade. A responsabilidade é minha. A responsabilidade de alimentar esse meu relacionamento com o Senhor diário, de oração, de escrita, de tudo, é obrigação minha, é responsabilidade minha. Então, quando você está dirigindo, a responsabilidade de prestar atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor é sua. Não é da pessoa que está do seu lado, não é do carro que tá do lado. A responsabilidade é sua. Que a gente não fuja da nossa responsabilidade, que a gente não busque culpados pelas coisas que acontecem na vida da gente, porque se acontece um acidente, a responsabilidade é sua, que não estava prestando atenção. Então, na vida da gente, se a gente cai numa armadilha, a responsabilidade é nossa, porque a gente não estava atento aos sinais que Deus estava tentando mandar para a vida da gente. E aí Deus me trouxe na parábola do filho pródigo, que existe uma coisa muito importante que ele falou bem no começo. A parábola, ela está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 17, quando Jesus disse assim, então, caindo em si, disse. Isso ele está falando do que o filho pródigo disse. Então, assim, isso aqui é muito importante, porque ele caiu em si. Ele falou, poxa, o negócio aqui não está certo. Não está certo, cara. Eu saí de casa, eu tô aqui usufruindo isso e tal, e depois estava lá comendo com os porcos, sabe? Tendo um pai lá, um pai próspero, um pai, sabe, lá esperando por ele. Então ele caiu em si. Essa é a chave, que a gente caia em si, que a gente se ligue e fale, opa, tô esfriando aqui, meu relacionamento está esfriando, não está mais a mesma coisa. Deus, o que é preciso para eu poder voltar para aquele primeiro amor? Para aquele amor lindo, maravilhoso, que onde eu me derramo em lágrima. O negócio bom é chorar na presença do Senhor.
O negócio que faz falta é você chorar na presença do Senhor, você se derramar em lágrimas, você se entregar, se ajoelhar. É bom demais, só sabe quem já passou por isso. E aí, vou voltar aqui para a parábola. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele só queria voltar para casa. Ele só queria estar perto, sabe? Mesmo que fosse igual aos outros. Ele só queria estar perto do pai dele de novo. Ele só queria ter aquela vida de novo. Aquele amor, aquele carinho do pai. Aí no versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Quem é o pai que não vai esperar pelo filho, que o filho volte para casa? Quem é o pai que, sabe, não vai esperar que o filho se renda a ele de novo? Se nós que somos pais esperamos por isso, se um filho da gente sai, se um filho da gente se afasta, imagine Deus. Como que Deus não fica esperando que a gente volte para casa? Que a gente tenha aquele, sabe, que a gente busque ele de volta. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E aí vem a parte mais linda, mais maravilhosa, para encerrar. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Agora, para encerrar de verdade, né? Ou seja, o pai estava esperando ansiosamente pelo filho. Pediu para matar o melhor, pediu para vestir ele com roupa nova. E é assim que Deus faz com a vida da gente. Quando a gente volta, Deus está lá pronto, sabe? Para vestir a gente de roupa nova, para colocar um anel e para dizer assim: esse é o meu filho, é esse aqui, ó. Eu sei quem ele é. Ele não é como os outros. Ele é diferenciado. Ele é o meu filho amado. E aí, para finalizar, no versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram e regozijar-se. Ou seja, quando Deus vê que a gente está ali, né, com o coração quebrantado. Eu falo isso porque isso aconteceu na minha vida, assim, também, sabe? Quando eu decidi voltar para os caminhos do Senhor, foi tudo... Não foi muito lindo, não. Não foi muito maravilhoso, não, né? Mas é um amor que transborda, sabe? Dentro do coração da gente. É um acolhimento, é um carinho, é a paz que excede todo entendimento, é a paz no meio do caos. E você sabe que você está debaixo da proteção do Senhor. Então, essa mensagem toda é para dizer que a gente sabe qual é o caminho de volta. A gente sabe o caminho de volta para estar perto do Senhor, para estar próximo ao Senhor. Quem já conheceu, quem já teve essa experiência, quem já teve o primeiro amor, sabe como é que faz para poder voltar. E é isso, que a gente consiga se atentar aos sinais quando a gente já estiver perdendo esse feeling, quando a gente já estiver perdendo essa conexão. E que a gente pergunte: Senhor, o que é preciso eu fazer? Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Mas eu quero te encontrar, Senhor, de volta. Eu quero te ter de volta, porque o Senhor é o meu Pai. E eu sei que o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Mas que eu possa melhorar, Pai, para que eu seja a melhor filha para Ti. Para que eu te dê orgulho, para que eu te obedeça, para que eu seja sempre, no meu caso, a Tua princesinha, sabe? É assim que eu falo.
Senhor, desculpa, gente, eu acho que eu tô com alergia. Que eu seja sempre a tua princesinha, que é assim que eu quero ser. E que eu sempre volte para a tua casa. Assim como no final do dia, quando eu volto para minha casa. Mas que eu sempre volte para a tua casa. Que eu sempre volte para debaixo da tua proteção. Para o teu direcionamento, para o teu amor, para a tua misericórdia. E é isso, gente. Eu espero que todos tenham um lindo, extraordinário, abençoado dia, sempre na presença, no poder do Espírito Santo de Deus. E que a gente esteja sempre no caminho, que o caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele é lindo, maravilhoso. Eu não me canso de falar como Jesus é perfeito, agradável. Beijo, meu povo. Espero que vocês, mais uma vez, tenham um lindo, extraordinário dia, sempre na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Tchau, tchau.